Temos ainda a falar sobre chamado, correto? Muito bem. Alguém já recebeu uma chamada do Senhor? Ai, quando não preparas as piadas só dá asneira. Dê-me só um tempinho, eu vou andar um bocadinho devagar para perceber aqui uma coisa, mas enquanto isso, vamos rever um pouco o que é que foi falado até agora. Eu hoje não vou pregar fora do chamado ou fora do processo do chamado, eu vou pregar um pouco antes de o nosso coração estar virado ou não para o chamado. Mas já lá vamos. Ou seja, o Mark iniciou muito bem a pregar sobre o chamado, mostrando que era um processo. Ok? Que começava em que esse processo, não é? Salvação. Salvação que era para todo o mundo. O plano de Deus. Depois de entrar na salvação, tínhamos o passo da santificação. Que é um processo que é? Nós somos uma vez santificados e acabou? Ficamos aqui? Ou é um processo diário de busca de santificação? Que é diferente, ok, do processo único da salvação, ok? Salvação é uma vez só, quando nós realmente confessamos com a nossa boca e queremos no nosso coração que Jesus é Senhor e Salvador da nossa vida. Santificação é a nossa caminhada diária, lado a lado, com Ele. Se nós não acreditarmos nisso, então estamos diariamente a crucificar Jesus na cruz. E Ele morreu uma única vez, para realmente tirar de fora esses sacrifícios diários que de nada fazia sentido. E então, neste processo diário de santificação, começa-se a gerar um coração de quê? De servo, ok? Um serviço e sacrifício. Nós começamos a ter um coração virado a querer estar presente, a verdadeiramente nos entregarmos e rendermos com tudo que temos. Até que nesta caminhada lado a lado da santificação, de um coração de servo, Deus nos vai colocar nesse lugar desse chamado pessoal que tem para cada um de nós. Mas, como vê, é uma caminhada que acontece, não é uma coisa que, eu espero que aconteça, ou seja, é uma caminhada em que nós não chegamos e dizemos, estamos aqui, não. Caminhamos, damos passos, vamos andando, vivemos a nossa vida lado a lado com Ele, até que Ele nos colocará nesse lugar de destaque. E quando eu digo destaque, não estou a falar como eu estou aqui à frente. Há vários papéis, vários pormenores, várias partes do corpo em que Deus verdadeiramente nos quer usar neste corpo. Amém? Para isso é preciso ser obediente. E este processo implica uma coisa, que é entregarmos o nosso coração, a nossa cabeça, a nossa carteira e o nosso calendário. Qualquer um de nós podemos olhar para isto e ver o que é que achamos que tivemos mais dificuldade até entregarmos a nossa vida a Cristo e o que é que temos mais dificuldade neste momento na nossa caminhada no dia a dia. Ok? Porque primeiro vou falar da carteira, que é aquele que a maior parte das pessoas não gostam ou que é mais difícil de entregar. E parece que é sempre um tabu na igreja evangélica falar-se de dinheiro. Não, ok. Nós colocamos a nossa carteira à disposição para a obra de Deus, como colocamos para o nosso dia-a-dia, ou seja, colocamos exatamente de todo o coração. E eu não vou falar de dízimos, nem de ofertas, só teria que falar de entregar tudo. Quando falamos de dinheiro, temos que falar para além do dízimo e oferta. E eu não estou a dizer de dar mais, não é? Ou a promoção, uma vez vi, estava no Brasil, promoção do dízimo, 5% este mês só. É isso, tem a ver com o coração. Por isso é que tudo é importante. Amém? E isto é algo que verdadeiramente tem que andar de lado a lado, dia após dia. E é aqui como o Paulo diz, eu não sou perfeito, mas eu sei para onde tenho que apontar, pois Jesus Cristo, autor e consumador da minha fé. Mas o simples facto de eu não ser perfeito não significa que eu, por causa disso, vou ser e resignar-me à minha imperfeição. Que por causa disso eu vou ser um pecador assumido, porque eu sou realmente imperfeito. Não. Significar que sou imperfeito significa que eu vou
pôr os meus olhos no autor e consumador e vou dia a dia caminhar para ficar melhor. Por isso a importância do processo de santificação. Foi fenomenal as 3 pregações iniciais que o Mark fez, desde o enquadramento a depois os 4 Cs divididos em 2 pregações. Podem ver, rever. E depois o Cláudio veio e falou deu continuidade e falou sobre 2 coisas incríveis. Primeiro, o nosso primeiro chamado, viver esse relacionamento intenso com Deus. E depois pregou sobre sermos chamados para obedecermos de todo o coração. Temos também partilhado as entrevistas, ok? Temos feito entrevistas. Temos já outras preparadas e vamos querer fazer mais. Qual é o objetivo das entrevistas? O objetivo das entrevistas não é para mostrar o quanto são especiais estas pessoas que temos entrevistado, mas é para vocês verem histórias, para verem vidas rendidas e a querer caminhar neste chamado que Deus tem para eles. E em todas elas vocês vão ver que eles começaram a caminhada caminhando. Sei que é uma redundância, mas é uma redundância importante. Uma caminhada começa-se caminhando. No início, até como o Paulo falou, e esperamos que todos aqui consigamos dizer isso, eu sei que posso ir, porque eu lutei o bom combate. Lutei e perseverei até ao final. Amém? Por isso eu hoje vou pregar sobre uma coisa, um versículo que mexeu no meu coração. No meu início, na minha caminhada, quando eu percebi este conjunto de versículos e este versículo em específico, toda a minha vida mudou. Quando nós somos crentes, vamos por assim, ou não crentes, ok? Tenho que pôr crente não assim porque faço assim, um crente que não tem relacionamento com Deus tem que ser mesmo assim, entre aspas, ok? Porque só tem a religião, não tem o coração e não tem o relacionamento. Só foi algo que saiu da boca e que não veio do coração. Eu vou pregar sobre o versículo que se chama Mateus 6, versículo 33. Versículo básico que toda a gente usa, mas para mim é um versículo que me mexeu com a minha vida. E o versículo diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Havemos de olhar para Mateus de 25 a 34, e há 3 perguntas que eu queria fazer, mas a terceira não vou ser eu a responder, vai ser o Marco no próximo domingo. As 3 perguntas são: o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? Depois, por que é que devo fazer isso? E terceiro, como é que faço ou como é que farei isso? E sabem uma coisa? Eu durante muito tempo usava esta expressão e eu não é o que tenho preparado aqui, mas usava: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e tudo o resto vos será acrescentado. E a parte de justiça, eu não me lembrava que ela estava lá escrito, mas ela tem um papel fundamental neste versículo. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo o resto será acrescentado. É um processo complexo. Para responder à pergunta o que é que significa buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e tudo o resto será acrescentado, o que é que isto significa? Temos primeiro que entender uma coisa muito importante. Temos que entender que nós só vamos fazer isso se verdadeiramente valorizarmos isso. Vou-vos dar um exemplo. Os exemplos mais bobos que podemos usar. Por exemplo, se eu gosto muito de umas férias, eu gosto mesmo de passar tempo de férias com a minha esposa, com os meus filhos, sozinho, o que for. Eu sei que tenho que trabalhar para juntar dinheiro, bastante dinheiro, para o fazer. Eu aplico-me, entrego-me de coração. Muitos deles, eu conheço muitos que trabalham 300 e, deixem-me ver, 35 dias, para depois ter 30 dias no ano, se tanto, de férias maravilhosas e tudo o resto cai. Mas pronto, são opções na vida, eles metem o coração naquilo e tudo o resto não acontece. Outro exemplo, por exemplo, vê-se muito mais na juventude, se valorizam muito um iPhone, um telemóvel. Eles vão estar ali, vão fazer tudo, até vão limpar a casa para arranjar mais dinheiro, uns até vão trabalhar, e ok, é digno, ok, não, nada contra isso, até fazem muito bem lutar pelas coisas, mas eles vão se aplicar de todo o coração naquilo. Para pessoas, que no final do dia é o que se resume o versículo. Vocês lembram-se
Quem é que daqui já esteve apaixonado? Pode levantar o braço sem medo. E agora a pergunta é, quem é que daqui continua apaixonado? Isso, boa Rafael, mostra. Levantava, era só para ver, boa, é só para ver quem é que é fofo. Não? Coragem, vamos dizer coragem. Mas isso para dizer o quê? Vocês lembram-se daquele primeiro momento em que vocês viram aquela bela esposa, chamada Isa, no meu caso, que ainda não sabiam que era esposa, mas vocês viram assim, e no dia seguinte, ou nesse dia quando vocês se despediram, estavam a ir para casa e ansiavam voltar a estar com ela. E no caso das mulheres, do marido ou da pessoa que estamos a falar, aquele coração a palpitar e a bater forte, 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 muito forte. O que é que fazia? A todo momento vocês queriam estar. Eu ainda sou da geração mais novinha, ok? E ainda me lembro, estavam a entrar os telemóveis, ainda me lembro daquela coisa ridícula, não é? Mas os toques, dar o toque, estou a pensar em ti, porque era caras chamadas na altura, e uma mensagem já tinha que ser um privilégio muito grande para mandar uma mensagem, também não era assim, já tinha que envolver. Mas estão a perceber esse sentimento muito grande, a esse desejo. Mateus 6, versículo 21, diz assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Onde o nosso, aquela coisa que nós mais atribuirmos valor, é onde nós vamos colocar o nosso coração, é onde nós vamos colocar todo o nosso empenho e todo o nosso esforço. Se os nossos filhos forem a coisa mais prioritária da vida, nós vamos esquecer marido, vamos esquecer que existem outras pessoas. Se o nosso marido ou mulher for a coisa mais, nós vamos esquecer todo o resto, vamos colocar o coração naquilo e vamos nos sujeitar e submeter a isso. Então, coloca-se a pergunta: é o teu tesouro Deus? O teu tesouro verdadeiramente é Deus? E vamos refletir um bocadinho, fera. Faz aí uma música. Só um bocadinho, só refletir. Verdadeiramente é. Antes de avançarmos, é o nosso tesouro verdadeiramente Deus? De olhos fechados, e mesmo em casa também fechem os olhos. De olhos fechados e pensem: qual é a coisa mais importante que têm na vida? O que é que vos vem ao coração? Quando é que aparece Deus no meio dessa listagem de coisas mais preciosas e valiosas? Vamos dar um tempo. Eu acho que por vezes nós achamos que se Deus é a nossa prioridade, é o nosso tesouro, que temos que abandonar tudo o resto ao ponto de ignorar e de abandonar. Não, não é isso. Não é isso. Mas realmente Ele tem que ser o nosso tesouro. E se Ele for o nosso tesouro, tudo o resto encaixa na prioridade correta e na ordem correta. Tudo encaixa como Legos, de uma forma perfeita. Em Legos ou em puzzle, se vocês colocarem uma peça mal colocada, tudo o resto vai ficar mal posto. E provavelmente vai cair ou não vai fazer a função correta. Então, o objetivo hoje é colocar o coração na prioridade, neste tesouro chamado Deus. Onde estiver o teu coração, aí está o teu tesouro. Para que Deus seja realmente o nosso tesouro, temos de olhar para Cristo com um olhar muito correto.
Temos de olhar para Cristo pelo grande valor que Ele tem e não pelo aquilo que podemos obter dele. João 3,16. Eu sei que toda a gente diz esses versículos, mas por muito repetir não quer dizer que eles entrem. Eles têm que cair no vosso coração e temos que perceber que João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Estão a perceber o valor grande que foi pago por cada um de nós? Se nós não tivéssemos grande valor, este grande sacrifício não era necessário. Efésios 2, versículo 8 a 9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Ou seja, é uma prenda dada, é uma oferta que nos é dada por Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Se cremos em Jesus, é através dele que nós recebemos este presente maravilhoso de salvação, esta graça maravilhosa que vai além da salvação, mas não pode ir antes da salvação, que se chama relacionamento com Deus. Este conceito magnífico e incrível de podermos nos relacionar com aquele que nos criou e que tanto nos amou, que colocou Cristo por cada um de nós, é algo que tem que mostrar o quanto valor realmente tem. Mas isto só acontece se nós conseguimos visualizar isto, porque enquanto não conseguimos ver que isso é um tesouro, nada vai acontecer. Temos que receber Cristo como um bem supremo. Decorem muito bem, um bem supremo. E quando eu ponho o bem, não estou a pôr Cristo como um objeto. Vamos chamar se calhar uma pessoa suprema de extremo valor, com um valor incalculável, inimaginável, que é impossível ficar indiferente. Mas se isto não acontecer, não haverá mudança, não haverá transformação, não haverá um coração que vai buscar o reino de Deus e a sua justiça. Sabem porquê? Porque muitas das vezes eu vou utilizar aqui uma brincadeira feita pelo John Piper, uma brincadeira de palavras. Muitas das vezes nós buscamos a Cristo, neste buscar o reino de Deus e a sua justiça, pelo aquilo que podemos obter dele e não pelo que ele é. E quando nós buscamos alguma coisa de alguma pessoa, até termos essa coisa nós lutamos. E depois de termos essa coisa, nós deixamos. Acontece com bens materiais, com pessoas. E o que acontece às vezes é que quando não obtemos essas coisas, também abandonamos. E ouvimos expressões, eu vou sair porque isto não dá para mim. Não dá para mim. Ouvimos o Marco farta-se contar essas histórias. Graças a Deus, por acaso, nunca apanhei ninguém a dizer, vou sair porque isto não dá para mim. Mas o Marco farta-se contar histórias que aconteciam muito. Vou sair porque isto não dá para mim. Pessoas que vinham à procura de algo que não era o extremo valor de Jesus. E é verdade que as pessoas de início não sabem o que é. Mas quando começam esta caminhada da salvação, têm que começar a colocar isso como prioridade. E então é em Jesus nós podemos recebê-lo como Salvador, pois todos gostamos de estar seguros. Então quando estamos doentes, é logo a primeira altura que nós dizemos, muitos deles é muito simples, não é? Render, não, porque eu quero salvação. Eu quero estar seguro. Podemos recebê-lo como alguém que nos vai resgatar do inferno, porque nós não adoramos ficar a arder, não é? Quando queimamos às vezes um dedinho, isto dói, não é? Fica uma bolha. Imaginem agora o tempo todo ali com aquela fornalha constante. Podemos recebê-lo como alguém que cura, porque ninguém gosta de estar doente. Certo? É verdade, ninguém gosta de estar doente. Podemos recebê-lo como alguém que dá prosperidade, porque todos gostam de ter muito. Eu sei que há muita gente que diz, para mim basta um amor e uma cabana. Mas quando o dinheiro falta e a comida, esquece, um amor, uma cabana e a comida, ok? Não se esqueça. Há pessoas humildes, nem toda a gente quer imenso, mas eu quero dizer que toda a gente gosta de ter dinheiro no bolso. Se a gente não se puder preocupar com o sustento, amém. Mas até isso Ele provê. Mas se não o recebermos por quem Ele é, bem supremo, de extremo valor, continuaremos a ser exatamente
os mesmos, não vai haver transformação. O nosso coração estará no tesouro que é Jesus, se nele virmos que Jesus é o mais valioso, o mais precioso, o mais incrível que qualquer outra coisa do universo. Jesus é incomparável, infinitamente glorioso, infinitamente maravilhoso, infinitamente belo e infinitamente valioso. Aleluia! Ele é. Ele é incomparável. Não há igual. Não há outro. Não há ninguém. Se nós conseguimos perceber isto, tudo na nossa vida muda. Tudo na nossa vida muda. Tudo aquilo que nós damos valor no dia a dia, deixamos de dar valor para colocar o valor na coisa mais incrível, mais valiosa, mais preciosa que podemos ter. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E Ele não vem só para nos resgatar, Ele vem para nos dar relacionamento. Aleluia. Então, depois disto, percebemos que só quando ouvirmos verdadeiramente com tudo isto, ouvirmos como o tesouro precioso. Lembram-se das parábolas? Que o reino dos céus é como aquele que descobre um campo que tem um tesouro, vende tudo para comprar e ficar com ele. Só quando nós fazemos isso, percebemos é que vamos vender tudo para ter esse tesouro maravilhoso e viver com esse tesouro. E assim podemos então responder às perguntas: o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? O que é que isso significa? Significa valorizarmos Cristo como a coisa mais incrível que podemos ter na nossa vida, como o bem mais precioso que podemos ter, como algo que é único, inigualável. A justiça de Deus é Jesus. Romanos 1, versículo 17, diz assim: no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O que é revelado no Evangelho? A justiça de Deus. O que é que nós vemos então no Evangelho? O que é que significa? Boas novas. Quais são as boas novas que nós temos? Qual é o privilégio que nós temos? Chama-se a reconciliação que temos com Deus através de Jesus, que nos dará vida e vida em abundância. A nossa mente não tem mais nada a ver com o que tínhamos antes. E acreditem, é bem melhor, é bem melhor. Romanos 5, versículo 1 a 2 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, fé em quem? Jesus Cristo. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Estão comigo? Ou só sou eu que estou totalmente empolgado? Eu já estou para lá de empolgado neste momento. Estou num controle absoluto de uma empolgação tão grande no meu coração. Uma vontade tão grande de chorar, mas não é de tristeza, é de alegria. Mesmo. E só me estou a conter pelo bem da mensagem a passar, porque é tão bom percebermos e termos noção de quanto é incrível. Então, Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, temos que o buscar esse Rei e deixar que Ele reine da nossa vida. Ele cuidará de tudo. Então, já percebemos que aqui é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça em primeiro lugar, e tudo o resto será acrescentado. Eu não preciso falar sobre tudo o resto que será acrescentado, porque mais do que a promessa de podermos ter um relacionamento com Deus, já chega. Tudo aquilo que podemos obter não é o foco de hoje, mas é tudo aquilo que nós temos que valorizar e onde temos que colocar o nosso coração. Amém? E então porquê é que eu o devo fazer? Eu vou usar aqui, Joaquim, parabéns pelos teus comentários ao desafio, foi muito bom. A Ismênia também, os comentários ao desafio, foi muito bom. A Jéssica Correia também, obrigado. Muito bom os comentários. E a Elda também. Eu vou usar aqui os comentários deles e vou usar
de 7 pontos para vermos isto. E se alguém mais fez, por favor, partilhe comigo, ok? Estas foram as pessoas que partilharam comigo e eu depois desafiei-as a pôr no Facebook para encorajar outros. Foi muito bem feito o exercício, a sério, vocês 4, parabéns. Foi espetacular ver isso. E se alguém mais fez, também vos dou já os parabéns porque se dedicaram ao desafio. Mas depois partilhem comigo que eu gostava de ouvir. Então, porquê é que devo buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e tudo o resto é acrescentado? Mateus 6, 25 a 34 tem as respostas necessárias para isso. E vamos ver versículo a versículo ou conjunto de versículos a conjunto de versículos. Umas vezes é um versículo, outras vezes são mais que um versículo. Porquê é que eu faço isso? Porquê é que eu busco em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Então, vamos ver nestes versículos que nós não nos devemos preocupar. Não nos devemos andar ansiosos por coisa alguma. Isso é muito fácil para quem realmente não está a passar dificuldade. É verdade. Cada um passa a sua dificuldade. Cada um tem o seu momento. Mas é aquele que está sólido na rocha que vai perseverar nos momentos de tribulação. E a rocha, novamente, quem é? Jesus. Tudo para na mesma pessoa. Essas 7 razões, vamos começar a ver. Versículo 25 diz assim, de Mateus 6. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? É uma pergunta, não precisam responder, mas no vosso coração. Eu peguei nos vossos comentários, mais ou menos pelo que vocês disseram, e fui encaixando nos versículos que achei que era o que estavam a fazer. Se falhar, peço desculpa, depois podem me bater. Mas ok. Jéssica Correia disse sobre este versículo: Deus deu-nos vida e um propósito. A Ismena disse: o Pai sabe o que nós precisamos. O Joaquim disse: confiar na vida que Deus nos deu. É mesmo isso. O dela depois vou usar todo no final, que ela não deu. No final eu vou usar os comentários dela. Devemos confiar os detalhes da nossa vida a Ele. É o ponto que eu gostaria que vocês pusessem e acrescentassem. Todo o pormenor da nossa vida é Ele. Estamos doentes, corremos para os pés dEle. Estamos felizes, corremos para os pés dEle. Estamos mal, corremos para os pés dEle. Primeira coisa, colocar todos os detalhes da nossa vida a Ele. Para deixar tratar, curar e confiar que Ele tem poder para usar quem quer, da forma que quer, como quer, para realmente tratar a nossa vida. Podemos confiar nele, porque foi Ele que nos deu vida. Ele criou-nos. Acham que Ele nos criou para dizer assim: pronto, olha, eu criei este e aquele, mas eu quero que eles vão todos para a fornalha. Não, Deus não é como uma criança. Uma criança às vezes faz assim um bloco de Legos enorme, não é? E a alegria deles depois é o quê? Bum! Destruir aqui e tudo. Não. Deus constrói um belo bloco, dá-lhe o sopro de vida e ele começa a caminhar e andar. E Deus está ansioso a dizer: anda filho, caminha na minha direção, porque o mal já está em ti, mas com Cristo podes ser transformado e ser nova criatura. Versículo 26, ponto 2. Motivos para que nós possamos confiar. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor que elas? Não temos nós mais valor que elas? Jéssica Correia: somos filhos de Deus e tal como qualquer pai, Ele preocupa-se com os seus filhos. Isménia: dá o que nós precisamos. E eu adoro esse pormenor. E ainda mais. É que nós não temos noção que Ele dá-nos ainda mais. Aleluia. Joaquim: confiar no valor que Deus nos dá. E é este ponto que eu gostava que vocês registassem sobre o ponto 2. Confiar que temos imenso valor para Deus. Eu sei que digo isto muitas vezes, vocês já devem ter ouvido muito bem.
Deus criou os céus, a terra, os animais, tudo numa perfeição tremenda. Não somos um acaso, desculpem, é impossível eu conseguir acreditar num acaso. Não somos fruto de uma explosão em que tudo ficou bonitinho e perfeito e a funcionar de uma forma incrível. Se não fosse o homem a destruir todo o ecossistema e tudo como está. Não somos. Mas Ele criou tudo, olhou para tudo que ia criando, à exceção de uma pessoa, ou de duas, do homem e da mulher. Quando Ele criou, disse, estava tudo bom. Olhou para o homem e a mulher e disse, está muito bom. Nós somos o extremo, a coisa mais valiosa e preciosa da sua criação. Por isso, como é que nós podemos duvidar do valor que Deus nos entrega? Não duvidem deste valor incrível. Já vimos que Ele tanto nos amou que enviou o seu Filho unigênito para morrer por nós, para nos resgatar, para recuperar o plano inicial. Amém? Versículo 27 e ponto 3. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Alguém? Quem é que sabe o dia que nasceu? Toda a gente, porque depois ficou registado. Não era bem assim a pergunta. A pergunta é, quem é que sabia que ia nascer? Ninguém. Mesmo nós cá fora não sabemos. Eu sei que há muita gente que acha que nós somos lobisomens, que é por causa da lua cheia que a malta nasce. Que, a lua cheia vai nascer. Eu estou a brincar, eu sei que... Mas ninguém sabe. Podem atirar. Os meus filhos, alguns passaram para aí 3 luas cheias, estou a brincar, mas é, a lua cheia vai nascer. Eu brincava sempre a dizer, não, o meu filho não é lobisomem, vai nascer quando Deus quiser, ok? Não é uma brincadeira, mas para dizer o quê? Ninguém sabe o dia que vai nascer, nem os pais, nem o coisa. Ou seja, ninguém sabe quando é que Deus vai fazer, nem sabem tão pouco quando é que é dado o clique. Os médicos não conseguem saber isso, mas Deus sabe. Deus sabe quando é que tu tens que vir ao mundo. Qual é a altura, qual é o momento. Volta a dizer, não és um acaso. Não és um acaso. E não só isso. Também ninguém sabe quando vai morrer. E esta é a parte que por vezes dói mais. Porque nós não sabemos se vamos durar 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 anos. Ou mais, 100, 120. Quem dá mais. Não sabemos. Mas Deus sabe. Deus sabe. E em tudo tem um propósito. E é difícil, verdadeiramente, no meio da dor, vemos o propósito de perder alguém. Mas Deus sabe a hora certa e nós devemos confiar. Então, no versículo 27, gostava que anotassem, confiar é importante, porque preocupar-se é mais prejudicial que útil. A vossa preocupação, a minha preocupação, o que é que Ele faz? Afasta-nos de Deus. Porque quando nós começamos a ficar preocupados e ansiosos, começamos a correr para a direção da primeira coisa que nos ofereça solução para aquele problema imediato que nós possamos estar ali a atender. Confiem. Confiar não significa baixar os braços, já vamos ver isso no final. Não é cruzar os braços, mas confiem. A Jéssica disse assim, não somos mais capazes que Deus. E eu adorei isto. Eu até pedi depois para ela descrever melhor. Não somos mais capazes que Deus, realmente. Porque muito que tentemos, não fazemos mais do que Deus. Por muito que nós possamos, nunca vamos conseguir ir mais além. A Daniela partilhou este sábado, uma frase que dizia assim, as mãos de Deus conseguem ir mais fundo, algo assim do género, posso estar aqui a falar com coisa, mas conseguem ir mais fundo, ou curar de uma forma mais profunda, coisas que as mãos do homem não conseguem ir. E metam isso no vosso coração. Daquele lugar onde ninguém consegue chegar, Deus consegue. A Ismênia disse, Deus controla tudo. O Joaquim, confiar no tempo que Deus nos deu. E acho também incrível. Tudo tem um tempo. Um momento. É impossível acrescentarmos um minuto à nossa vida. E já falei, não dominamos a nossa vida. Por isso vamos confiar no autor e consumador da nossa fé. Amém? Jesus. Vamos confiar que Deus tem um plano que começa nessa caminhada lado a lado com Jesus. Descendeu lá a nossa rocha. Versículo 28 a 30 diz assim, e ponto 4. Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não existirá
não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Vocês conhecem a história de Salomão, certo? As riquezas, a sabedoria, ok? E depois como terminou triste a sua história. Mas se isto aconteceu com Salomão e Deus está a dizer, não vai acontecer a vocês? Porquê é que não há de acontecer a vocês? A Jéssica disse assim, temos um Deus de pormenores que trata do mais insignificante ao mais importante. Eu acho que a única coisa que sai daqui é uau, que Deus incrível. Um Deus que não faz exceção de pessoas, que não exclui, que não diminui. Aliás, até que diz na sua palavra que dá mais valor àqueles que supostamente a sociedade dá menos valor. E menos valor àqueles que a sociedade dizem que são os grandes. A Ismênia disse uma palavra simples: ama-nos. O Joaquim, confiar na fé que Deus nos deu. Através destes versículos, deste ensinamento de Jesus, ele coloca na balança duas coisas: preocupação de um lado, fé do outro. O que é que pesa mais na tua vida? Se pesar a preocupação, na fé nem grande mostarda daquilo é. Mas se a fé pesar a preocupação, até voa da balança fora. Não andaremos preocupados. Ele pergunta-nos, somos homens de pequena fé? Ele pergunta-nos, são vocês homens de pequena fé, tipo do género? Ou seja, basicamente, acreditam em mim, estava Jesus a dizer, acreditam que eu sou verdadeiro? Acreditam que o que Ele está a prometer que vai acontecer? Então, se sim, se não são homens de pequena fé, confiem, porque Ele não nos vai ignorar, a sua mão não esquecerá de nós, Ele cuidará de nós, Ele lutará por nós. Amém? Então o ponto 4, Deus não ignora aqueles que dependem dEle. Versículo 28 a 30. Ponto 5, confiemos porque não somos capazes, ou confiamos porque não somos como os que não conhecem a Deus. Versículo 31 e 32. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos, ou aqueles que não conhecem Deus, vamos traduzir, simplificar, é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Já repararam, Joaquim disse assim, confiar na providência de Deus. Muito bom. Já repararam se andamos perdidos de um lado para o outro? Qual é a diferença que nós fazemos para o mundo? Qual é a diferença que nós podemos mostrar que temos na nossa vida? Sabem o que é que acontece? Mostramos que apenas Deus é uma caixinha que nós temos, que abrimos de vez em quando. Seja pelo processo religioso, seja pelo que de repente precisamos de alguma coisa. Alguém nos disse que era bom ir lá à caixa. Olha, vai lá à caixa e fala um bocadinho com ele que ele está ali à tua espera. Mas se Ele viver em nós, o nosso coração vai estar bem mais calmo. E vamos realmente fazer a diferença e mostrar. Se alguém chegar convosco à vossa beira com uma comida a cheirar mal, vocês vão querer comer? Não. Certo? Se alguém chegar convosco com uma comida deliciosa, bom aspecto, vocês vão querer comer, certo? É a mesma coisa. Se nós libertamos o aroma de Cristo, as pessoas vão querer esse aroma. Mas se nós não libertarmos esse aroma de Cristo, as pessoas vão continuar, porque elas cheiram melhor à maneira delas. Se andamos perdidos, atrás do que o mundo define que é mais valioso, vamos estar perdidos com eles. Ok? Por isso não vamos andar preocupados com os afazeres deste mundo, mas sim com os afazeres do nosso Rei. Ponto 6. Confiemos porque temos um Rei e esse Rei deu-nos acesso ao seu reinado maravilhoso através da sua justiça, ou seja, através de Jesus. Versículo 33.
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A Ismênia disse assim: é rei. Ainda disse: é justo. O Joaquim disse: confiar na justiça de Deus. Sabem o que é incrível? Na maior parte dos reinados, e por isso é que nós temos uma ideia muito má dos reinados, se nós percebêssemos que já lá atrás, quando o povo decidiu de Israel em ter um rei, se percebessem que se o rei deles fosse Deus, realmente as coisas eram diferentes. Mas normalmente os reis, eles não deixam as pessoas vir comer à mesa deles. Não chamam para andar a viver nas suas casas, para usufruir dos privilégios que eles têm. Este rei chama-te para comer à mesa dele. Este rei chama-te para viver lado a lado com ele. Este rei chama-te para realmente contemplares a sua glória. Este rei chama-te para te colocar a manta em cima. Este rei chama-te para te colocar o anel no dedo. Este rei chama-te para realmente te maravilhares com tudo que ele tem. Com tudo. E nada, mas nada, é meramente somente para Ele. E Ele só te pede uma coisa: confia e vive lado a lado comigo. Confia no Rei, eu vou te puxar para reinares comigo. Sétimo ponto: confiemos, porque não temos que nos preocupar com o amanhã. Versículo 34 diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu acho este versículo maravilhoso. Mas antes de lá irmos, Jéssica Correia: só Deus sabe o dia da manhã. Joaquim: confiar no futuro que Deus nos reserva. Sabem porque é que este versículo é impecável? Porque desmancha tudo aquilo que é se virmos para Deus através do relacionamento com Cristo Jesus, que vai ser só bênçãos, só maravilhas, só coisas boas a acontecer nesta terra, vamos ficar ricos. Realmente é incrível, já falamos do valor incrível. Mas ele diz assim: meus amigos, vai haver problemas, mas confia em mim que eu sou contigo. Em Isaías 55, versículo 8 a 9 diz assim, eu acho que grande parte de vocês conhece este versículo, eu já estou a falar muito alto, desculpa. Diz assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os teus pensamentos. Vamos ter que ter uma noção: Deus criou-nos de uma forma perfeita, mas nós somos limitados na percepção daquilo que Deus tem para nós. Por isso é que Ele usa muitas analogias de homem, de vida, daqui, para que nós possamos compreender. Mas a dimensão daquilo que Ele tem preparado para nós e do que tem preparado para nós desde o momento em que nós começamos a caminhar com Ele aqui nesta terra é incrível. E Ele ainda nos promete que, para além daquilo tudo incrível que Ele nos pode dar e abençoar nesta terra, para quem coloca o coração no tesouro que é Deus, que ainda haveremos de experimentar, sentir, ver, ouvir coisas que nunca foram experimentadas aqui nesta terra. Uau! Que promessas! Amém? Os seus planos são para o nosso bem e não para o nosso mal. Como a Elda mencionou na sua reflexão, ela disse assim, e eu sou bem, está incrível: Deus deu-nos a vida. Se depositarmos a nossa confiança nele, não temos que nos preocupar com nada, pois Ele está no comando sempre, como todo o Pai está com os seus filhos. Ele provê, não nos faltará o que comer, beber, vestir, abrigo. Nele temos abrigo e podemos confiar. Mesmo nas maiores tribulações, atenção que isto é escrito por alguém que passa das maiores tribulações que podemos ter neste momento. Nele temos abrigo e podemos confiar. Mesmo nas maiores tribulações, como por exemplo nas enfermidades, Ele tem sempre a solução. A mão dele está sempre lá. Ele tem um poder para curar, do milagre. Ou seja, não há nada a temer. Amém? Estão comigo? Faz sentido? Então,
buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, tudo o resto será acrescentado. Para a semana o Marco vai explicar como é que o podemos fazer. Ele vai trazer exemplos bíblicos incríveis de como é que viveram esta prioridade na sua vida. E para concluir, eu gostava de ler algo que retirei da minha Bíblia. Eu não tenho aqui o nome da Bíblia, mas foi retirado da minha Bíblia. Diz assim, e isto é importante para fechar o ciclo e não achar que nós somos, agora vamos viver aí de braços cruzados ou a beber um copo sentados no sofá, à espera que as coisas aconteçam. Diz assim, fazer planos para a nossa vida é certo, não tem mal nenhum, mas preocupar-nos com o futuro, aí está o problema. Planear o amanhã é usar bem o tempo. Preocupar-se a respeito do amanhã é desperdiçar tempo. Às vezes é difícil identificar a diferença. Planear cuidadosamente é pensar antecipadamente a respeito de objetivos, etapas, planeamento e confiar na orientação de Deus. Quando bem feito, o planeamento pode ajudar a aliviar a preocupação. Os que se preocupam, por outro lado, são consumidos pelo medo e têm dificuldade para confiar em Deus. Ele permite que os seus planos interfiram no seu relacionamento com Deus. Não permitas que as tuas preocupações sobre o amanhã afetem o teu relacionamento com Deus hoje. Amém? Buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar significa que deves viver com Deus como teu rei. Equipa de louvor, podem ir subindo. Filipe, Raquel, Tio, também. Pode subir. Nós vamos terminar com uma declaração incrível de algo que eu já disse. Mas ainda então, antes de irmos à declaração, buscar o reino de Deus e a sua justiça significa buscarmos a Deus, o relacionamento com Deus, através de Cristo Jesus como Salvador e Senhor. Relacionamento diário, dia após dia. Uma vida que reconhece o alto valor de Jesus e não o que podes obter através de Jesus. O obter através de Jesus é todo o resto das coisas serão acrescentadas. Mas busquem o reino de Deus em primeiro lugar. Coloquem o vosso coração neste valor altíssimo, o vosso tesouro em Jesus. Amém? Viverás os desejos de Deus para a tua vida. Vais adotar um caráter dele como padrão. Vais servi-lo e obedecer a ele em tudo. O que realmente é importante para ti é a pergunta de hoje. O que é mesmo importante para ti? Qual é o teu tesouro? Qual é o teu valor? O que é que tu valorizas? Qualquer uma das coisas pode rapidamente se tornar o tesouro da tua vida, a tua prioridade. Qualquer uma das coisas. Nem que seja a cura de um dói-dói no joelho. Ok? Se tu não decidires de uma forma ativa dar a Deus o primeiro lugar em todas as áreas da tua vida, Ele não vai ser o tesouro da tua vida. Podemos confiar plenamente nele. Nele temeremos e nele não temeremos e nele podemos confiar. Amém? E vimos 7 razões para isso. Aleluia!